Então, pessoal, estamos aqui para a gente fazer a nossa apresentação, mas antes de iniciar, eu queria só colocar aqui uma situação, né? Existe uma grande polêmica sobre essa questão entre a ciência e a religião, tá ok? Então, eu queria só deixar bem claro aqui que antes de tudo, o que vai ser falado aqui a gente está falando de ciências, né? Não está se referindo a pensamentos religiosos, a pensamentos, né, mais espirituais, tá ok? Nós estamos aqui agora, a partir de agora, tratando sobre assuntos de ciência, tá ok? Então, as teorias evolucionistas, pessoal, elas iniciaram dentro de uma ideia chamada de fixismo. O fixismo é uma ideia, como o próprio nome já fala, é uma ideia fixa sobre determinado assunto, tá ok? No fixismo, todas as espécies, o pensamento é que todas as espécies que existem já foram criadas tal qual como elas são. Tudo que existe foi criado de uma vez e permaneciam ao longo do tempo, tá certo? E que essas características elas eram imutáveis, elas não mudavam e que jamais ocorreria mudanças, né, nas descendências. Um exemplo bem clássico é o exemplo das mariposas, ok? Nesse primeiro lado aqui esquerdo, eu tenho uma mariposa de corzinha mais clara, uma laranja e outra laranjinha clara, né? No fixismo, ele explica que ao longo do tempo, quanto mais o tempo passa, né, não existe nenhuma mudança nessas mariposas. A mariposinha que era clarinha, ela vai continuar clarinha, ó, até o fim do mundo, né? A mariposa laranja vai continuar laranja até o fim do mundo, quanto mais o tempo passa. Essa outra mariposa também, assim, e assim sucessivamente com todas as espécies, tá ok? O contrário do fixismo foi o evolucionismo, né? Ou seja, no evolucionismo, uma única espécie poderia gerar, ao longo do tempo, quanto mais o tempo passasse, ao longo do tempo, várias espécies diferentes de mariposa, né? Na teoria evolucionista, as espécies se modificam, né? Elas vão se modificando aqui ao longo do tempo, não é? Então, o contrário do fixismo é o evolucionismo. É importante a gente falar aqui que o fixismo, essa ideia fixa, essa ideia pronta, o fixismo, ele por um longo tempo ele foi acreditado por ser porque era uma ideia simples, né, popular, todo mundo acreditava nisso. Porém, o fixismo hoje, dentro da ciência, não é mais aceito, né, não se acredita mais nisso. Então, depois do fixismo, o primeiro pensamento evolucionista foi o de Lamarck. Lamarck é esse cientista aqui, naturalista, né, que lá no século XVI criou essa ideia lamarxista, ou o chamado lamarquismo, né? No lamarquismo, ele criou a lei do uso e do desuso, né? Que nessa lei do uso e desuso, ele dizia que quanto mais a gente utilizava, né, se utilizava de alguma parte do corpo, essa parte ela se desenvolvia. E ele dizia também que se você não utilizasse determinada parte do seu corpo, essa parte também atrofiaria. Por exemplo, alguém que alguém que pratica exercícios, né, físicos, alguém que, vamos dizer, vai à academia. Alguém que vai à academia, segundo Lamarck, quanto mais ela trabalhar, ele vai cada vez mais ficar mais musculoso, né? Do mesmo jeito que se você não for praticar exercício, não for à academia, seus músculos também vão ficar atrofiados, né? Eles vão ficar, não vão se desenvolver, tá certo? Até aí o Lamarck tinha uma certa razão. Não é isso? Porque, claro, quem vai para a academia vai ficar musculoso. Isso aí é lógico. Porém, ele dentro do lamarquismo, ele dizia que essas características, elas eram passadas de geração, eram transmitidas de geração em geração. Ou seja, se alguém vai à academia, é musculoso, quando nascer um filho dessa pessoa,
esse filho também nasceria musculoso, né? Aí a gente vê que não é bem assim. Lamarck também falava, né, que o meio ambiente era quem determinava a evolução, tá certo? Dependendo da necessidade, né, a espécie ia evoluindo, ia se modificando dependendo da necessidade que ela tinha. Então aqui Jean-Baptiste Lamarck, então aqui um exemplo para vocês entenderem melhor o que é o lamarckismo. No lamarckismo ele dizia que inicialmente existiam somente girafas de pescoço curto. Há um tempo atrás só tinha girafa de pescoço curto. E como é que as girafas ficaram com o pescoço grande? Segundo Lamarck, né, o lamarckismo, ele diz ele dizia que as girafas de pescoço curto alcançariam alimento apenas nessa parte baixa da planta, né? A girafa se alimenta de planta. Mas que com o passar do tempo, essa alimentação, como tinha muitas girafas, essa alimentação aqui mais baixa acabava, porque várias girafas comiam essas plantas aqui de baixo e elas teriam que se esforçar mais, elas teriam que exercitar mais o pescoço cada vez mais para ir alcançando partes da planta. Até que, com o passar do tempo, uma girafa de pescoço curto teve que se esforçar um pouco, cresceu um pouco mais o pescoço. Aí os filhos dessa girafa já nasceram com o pescoço maior e tiveram que se esforçar para comer mais alto, e assim sucessivamente até chegar às girafas de pescoço longo, né? Outra teoria do evolucionismo é o darwinismo. O darwinismo já era um pouco diferente. Ele falava que existia uma seleção natural. A seleção natural era o próprio ambiente selecionava as espécies, né? E que existia uma variação pré-existente. Desculpa. E que o meio ambiente selecionava, né, essas espécies. Aqui está o Charles Darwin, né, que é o criador, né, é o cientista naturalista que criou o darwinismo, né, ou ele é muito conhecido por esse termo aqui da seleção natural, criou a teoria da seleção natural, tá ok? Charles Darwin. No darwinismo, ele explicava diferente, ele dizia que desculpa novamente, ele dizia que nasciam girafas com pescoço de todos os tamanhos, tanto girafas com pescoço menor quanto girafas com pescoço maiores ou pescoço médio. E o que acontecia? Ele dizia que somente ia sobreviver as girafas com pescoço grande. Por quê? Porque esse alimento aqui mais baixo todas as girafas comiam, mas o alimento mais alto somente as girafas de pescoço grande conseguiam se alimentar. Ou seja, o alimento de baixo acabava, todas as girafas tinham se alimentado, mas a partir do momento que acabava esse alimento mais baixo, só iria ter alimento para as girafas que alcançavam mais alto. Ou seja, existia uma seleção para aquelas girafas de pescoço mais alto. Certo? Só elas conseguiam sobreviver por conta exatamente dessa seleção natural. O alimento mais baixo acabava, ficava só as girafas de pescoço mais longo. E por isso que as girafas, hoje todas elas têm pescoço mais longo, porque ao longo do tempo as girafas de pescoço mais curto foram se extinguindo, foram se acabando, porque não conseguiam mais se alimentar a determinadas alturas, né? A outra teoria, essa teoria mais moderna, é o neodarwinismo, ou a teoria sintética da evolução. Nessa teoria, gente, aí já está mais ligado ao que a gente estudou no primeiro bimestre, né, primeiro e segundo bimestre, que é sobre a questão da genética, né, as características, né, que a gente herda ao longo do tempo, oriunda dos genes e dos cromossomos, né, e do DNA, né, o que tem no nosso DNA, certo? Então, essa teoria mais moderna, a teoria sintética da evolução, ela já trata de uma maneira mais digamos assim, mais atual, de uma maneira mais
mais da pesquisa, né? De uma maneira mais explicativa do ponto de vista da genética, certo? Então o que a gente acredita hoje é nesse neodarwinismo, né? Mas isso não quer dizer que as outras teorias não nos ajudaram a chegar até aqui, né? A gente sabe que existe essa seleção natural dentro das espécies, né? E que também as espécies elas carregam essa carga, essa característica genética que vai passando ao longo do tempo aos descendentes, não é isso, gente? Então aqui a gente tem três teorias apresentadas, né? Teorias evolucionistas, que foi a de Lamarck, né? O Lamarckismo, que é onde tem a lei do uso e do desuso, a teoria de Darwin, que foi o darwinismo, onde ele fala da seleção natural, e nós temos aqui a teoria do neodarwinismo, onde a gente já trata a evolução das espécies por meio de características herdadas geneticamente, né, ao longo do tempo. Tá ok, pessoal? E aqui uma mensagem final para vocês, né? Assim como o corpo, nossa mente está em constante evolução. Tá ok, pessoal? Então é para vocês refletirem um pouco que a gente o tempo todo está sendo colocado situações para que nós possamos evoluir, né? E esse evoluir, ele trata do nosso conhecimento, do que nós aprendemos, né? Do que nós fazemos na nossa vida, dos nossos estudos, da nossa família, leva a vida de uma maneira cada dia melhor, tá ok, gente? Então, muito obrigado a vocês pela atenção. Eu agradeço aqui em nome da escola José Maria Barros Pinho, tá certo? Aqui o professor Gilmário. Quero deixar um grande abraço para vocês, pessoal, e até a próxima, até o nosso próximo encontro.